os nossos pecados, as nossas enfermidades. Ele levou sobre ele as nossas culpas, todo o nosso pecado, tudo que fizemos de errado, tudo que nós tínhamos que não prestava, Jesus levou sobre ele. Mas ele morreu na cruz por nós. Foi levado ao Hades, foi levado ao lugar que nós deveríamos ter ido para lá. E ali ele foi declarado justo, porque ele nunca pecou. Ele levou os nossos pecados sobre ele, mas ele nunca pecou. Então ele foi justificado aí em espírito, visto dos anjos. Então, foi assistido sempre pelos anjos, tanto na sua vida terrena como na vida celestial, sempre assistido pelos anjos. E diz que foi pregado aos gentios. Então a mensagem de Cristo, que veio ao mundo, levou os pecados sobre ele, depois ressuscitou, venceu a morte, venceu o pecado. Isso ele foi pregado a todos os gentios, a todas as pessoas, tanto judeus como gentios, em toda parte. Crido no mundo. Então essa mensagem foi crida por alguns, tem sido crida por alguns, e todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador são salvos. E diz que foi recebido acima da glória. Então veja que o apóstolo Paulo aí resume o Evangelho aí numa frase, né? Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Então ele ressuscitou, foi recebido em cima da glória, se referindo ao salmo que diz: abram-se ó portais eternos, aí vem o Rei da Glória. E esse Rei da Glória é exatamente Jesus, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Qual é o conceito de primogênito aí aplicado a Cristo? Então, primeiro tem o significado de primazia, primogênito aí, mais importante, né? Depois tem o significado de preeminência, ou seja, sempre em primeiro. Nada do que foi feito sem Jesus. Então é preeminência porque ele é o princípio de todas as coisas. Por isso, primogênito, o primeiro. Tem também o significado de supremacia, ou seja, ele tem o poder sobre todas as coisas. Todas as coisas subsistem devido a Jesus. Depois tem o poder de predomínio, ou seja, as coisas podem acontecer, podem durar um certo período, mas se acabam. Jesus não. Ele predomina sobre tudo. Ele vence tudo. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está acima de tudo. E também significa que ele tem uma autoridade total. Ele não tem autoridade parcial sobre as coisas. Porque tudo que Deus quer é o que Jesus quer. Tudo que Jesus quer é o que o Pai quer, é o que o Espírito Santo quer. Pai, Filho e Espírito Santo. É Deus. Então ele tem todo o poder, autoridade total sobre todas as coisas. Vamos citar aí algumas referências na Bíblia de outros que, apesar de não serem filhos primogênitos, assim foram ou são chamados. Que às vezes você fala, não, primogênito quer dizer primeiro filho. Certo. Mas nem sempre esta palavra na Bíblia quer dizer primeiro filho. Por exemplo, Davi foi o filho mais novo de Jessé e foi chamado de primogênito. Efraim, filho mais novo de José, foram apresentados como primogênito também. A igreja de Jesus Cristo também é chamada de igreja formada por primogênitos. Não quer dizer que Deus vai salvar só o primeiro filho de cada família. Então, a graça de Deus é mostrada até muitas vezes no filho mais novo, para indicar que é pela graça, não é por merecimento que as pessoas são salvas. Deus não vai em cada casa e vai salvar o primeiro filho, o filho primogênito. Não quer dizer isso. A graça é oferecida a todos. Geralmente aceita até aquele que não merecia de jeito nenhum, aquele que é o mais pecador, manifestando exatamente a graça de Deus. Aquele que mais pecou mereceu mais perdão ainda, e Deus concedeu. Então Cristo, como primogênito, tem a ver com posição e não com criação. Não quer dizer aí que Cristo, como Deus, foi criado, mas tem a ver com a posição elevada de primeiro, de ter a primazia em tudo. Então a palavra de Deus é taxativa ao concluir esse ponto.
para que em tudo tenha a preeminência. Colossenses 1,18. E na parte final, parte 4, fala sobre os filhos de Deus. Então, como era o conceito de filhos de Deus no Antigo Testamento? Então, concernente a Israel, denota relacionamento com Deus mediante uma aliança ou concerto coletivo. Então, quando fala lá filhos de Deus, está falando a respeito de Israel, fala que eles tinham aliança com Deus. Então, filhos de Deus. Você pode ver que quando fala lá no Antigo Testamento que os filhos de Deus entraram as mulheres e tal, no tempo lá de Caim, está separando ali os filhos de Sete e os filhos de Caim. Os filhos de Sete chamados filhos de Deus e os filhos de Caim são chamados filhos de Belial. Então houve essa mistura entre o povo de Deus e o povo pecaminoso que vinha de Caim, uma raiz maligna. Caim matou seu irmão Abel. E aquelas pessoas que nasceram descendentes de Caim pensavam diferente dos que nasceram de Sete, que nasceu depois. E também nós temos que o conceito de filhos de Deus no Velho Testamento, no Antigo Testamento, pode denotar aí o hebreu daquela época que se apresentava individualmente como filho de Deus. Então Abraão foi chamado filho de Deus, e pessoas ilustres da Bíblia, pessoas que tinham comunhão com Deus, eram denominados filhos de Deus no Antigo Testamento. Também os judeus, eles não ousam aí chamar Deus de pai, mas eles são chamados como filhos de Deus em muitos locais na Bíblia. Mas eles mesmos não se declaram filhos de Deus. Eles não conhecem esse tipo de relacionamento com Deus, porque não receberam ainda o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos ajuda a clamar Abba Pai, quer dizer paizinho, né? Quer dizer aquele conhecimento íntimo com Deus através do Espírito Santo. Isso devido ao tempo da graça que nós estamos vivendo. Então, nessa época nossa da graça, no Novo Testamento, como se dá então essa filiação espiritual do crente com Deus? Ocorre por adoção, na acepção bíblica e espiritual. E também é individual. Não é de repente você falar, eu sou crente, então toda a minha família é crente. Não, não existe isso. No Antigo Testamento falava-se isso a respeito de Israel, o povo todo, a respeito de uma família, de Abraão, por exemplo. Falava-se, não quer dizer que eram, mas falava-se. E no Novo Testamento não. No Novo Testamento é individual, a salvação é individual. Cada um é que vai procurar se arrepender de seus pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você é adotado, é colocado como filho de Deus, pertencente à família de Deus. Mas nós nunca vamos ser iguais a Cristo. Nunca vamos atingir, a Cristo. Então a Bíblia diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Nós vamos prosseguindo na nossa caminhada, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Não que nós um dia sejamos iguais. Jesus é Filho de Deus e é Deus. Nós somos colocados, como a Bíblia diz que compara o povo de Deus com a oliveira, e nós somos enxertados aí, como galhos nessa árvore. Então somos adotados, não pertencemos à árvore, na verdade. Nós somos enxertados, colocados lá, à medida que vamos aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Agora, enxertado quer dizer que você precisa se esforçar para manter-se nessa árvore. A ceifa quer dizer o Espírito Santo, a vida vem através do Espírito Santo. E essa árvore, o tronco, é Jesus Cristo. Você deve se firmar nessa árvore, não caia. Porque se você pecar, você é retirado. O galho, da mesma maneira que esse galho foi colocado, ele pode ser retirado. Então tome cuidado. Não se glorie, não fique achando que é alguma coisa que é melhor do que todo mundo. Você foi colocado, mas também pode ser retirado. Então, através de que Deus nos concedeu a posição de filhos? Pelos méritos da obra redentora de Cristo. Não é pelos nossos méritos, não é fazendo alguma coisa que você é salvo. Não é porque você fez ou porque merece que você se torna filho de Deus. Mas porque Jesus Cristo, Deus mesmo, veio ao mundo, nasceu como homem, deu a vida por nós na cruz do Calvário. Pelo sacrifício de Jesus é que nós alcançamos essa graça de sermos salvos. Então, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós,
mas vem de Deus, para que ninguém se glorie. A superioridade de Cristo em relação aos anjos, que é